Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo a súmula 299 do TST que diz respeito também ao tema da ação rescisória. Estamos numa sequência aqui de vídeos sobre ação rescisória. Vamos lá, a súmula fala assim, ação rescisória, decisão rescindenda, que é a decisão que se quer rescindir, né, a decisão que transitou em julgado. Trânsito em julgado, comprovação, efeitos. Inciso primeiro, é indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Né? Essa aqui é uma situação até bastante simples e bastante evidente. A ação rescisória tem o objetivo de desconstituir uma decisão que transitou em julgado. E aí é claro que um dos requisitos da ação rescisória vai ser a comprovação do trânsito em julgado. A parte vai ter que comprovar que a decisão que ela busca rescindir, que ela busca desconstituir, que essa decisão é uma decisão que já transitou em julgado. Tá? E aí essa comprovação, essa prova do trânsito em julgado, geralmente ela vai se fazer pela certidão de trânsito em julgado. Tá? Certidão de trânsito em julgado. O próprio órgão jurisdicional, geralmente a vara, vai certificar, né, de trânsito em julgado, ele vai certificar através de uma certidão de que não, certificar que não foram interpostos recursos, né, no prazo legal, né, sem interposição de recurso, e aí nesse caso então você tem o trânsito julgado e aí vai estar aberta a possibilidade da ação rescisória, beleza? Inciso segundo, ele fala o seguinte, verificando o relator de qual processo? O relator da ação rescisória, tá? Então o relator verificando que a parte interessada não juntou a inicial da ação rescisória, claro, o documento comprobatório do trânsito em julgado, o relator vai abrir o prazo de 15 dias para que o faça, artigo 321 do CPC 2015, sob pena de indeferimento. Ou seja, aqui o TST tratando, portanto, essa prova do trânsito em julgado como um documento. A gente pode considerar aqui que é um documento indispensável à propositura da ação. É um exemplo interessante, de documento indispensável para a propositura da ação. Tem que juntar a comprovação do trânsito em julgado. E aí, até por força do CPC, a gente sabe que a gente tem no CPC 2015 o princípio da primazia da decisão de mérito. A ideia é, sempre que possível, o judiciário deve julgar o mérito dos processos e não extinguir o processo por um vício processual. Tá? É claro que em algumas situações não vai ser possível julgar o mérito e vai ter que extinguir. Mas sempre que possível, vai julgar o mérito. E aqui o CPC traz essa regra, né? Então sempre que houver um vício sanável, e aqui a falta de um documento dispensável é um vício sanável, é um vício que pode ser sanado por quê? Porque é evidente, é claro, que a parte pode juntar o documento que faltou. É um vício que pode ser corrigido. Sobre esse tema, inclusive, vou mencionar aqui a súmula 263, que já é objeto de um vídeo aqui no nosso canal. Se você não viu esse vídeo ainda, recomendo fortemente que o veja aqui quando terminar esse vídeo aqui, tá? Em que a gente analisa essa questão. Inclusive, a gente faz uma crítica aqui à súmula 263, que tem uma redação bastante infeliz, eu diria. Mas muito bem, tá? Então é isso. Então o relator, no caso, dá um prazo de 15 dias para a parte juntar a comprovação do trânsito julgado. Se não juntar, vai ser indeferida, ou seja, vai ser extinta sem resolução de mérito a ação rescisória, por falta desse documento essencial, desse documento indispensável à propositura da própria ação rescisória, ok? Seguindo em frente, inciso terceiro. A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva. Ou seja, aqui o TST fala o seguinte, o trânsito em julgado ele é, claro, um pressuposto processual, né, da ação rescisória. Sem trânsito em julgado, não é possível ação rescisória. Beleza, né? Isso é muito tranquilo a gente compreender isso. Agora, o que a súmula esclarece, e é criticável, é o seguinte. De acordo com o TST aqui, de acordo com a súmula, digamos que a parte ajuizou a ação rescisória, mas a parte ajuizou a ação rescisória, digamos, ainda no prazo recursal. Estava no prazo recursal, né, e, digamos, a parte no último dia do prazo, um exemplo aqui, poderia ser no penúltimo, ou até outro dia qualquer. No meu exemplo aqui, no último dia do prazo recursal, a parte foi lá pensando que já tinha escoado o prazo,
a parte imaginando de forma equivocada que já tinha transitado o julgado, a parte vai lá, se precipita e ajuiza uma ação rescisória. Tá? Então o TST nesse caso não admite, o TST fala, não pode, tá? Porque a ação rescisória só pode ser ajuizada após o trânsito em julgado, não pode ajuizar a ação rescisória antes. E ainda que, aí digamos, no último dia, né, foi a ajuizada a ação rescisória, aí quando o relator vai despachar, já tem, digamos, 30 dias. Tá? Tem 30 dias, 60 dias ou até mais dias de que se escoou o prazo recursal e, portanto, transitou em julgado. Tá? E aí você poderia pensar, a gente poderia pensar aqui, olha só, faria sentido nesse caso que essa ação rescisória fosse processada, que ela seguisse em frente. Por quê? Porque muito embora realmente a parte tenha se precipitado um pouco, né, porque a parte ajuizou a rescisória aqui antes do trânsito em julgado, no último dia, no penúltimo dia, etc. Tá? Mas o fato é, eu tenho uma ação rescisória já ajuizada e eu já tenho também o trânsito em julgado, né, quando isso vai ser apreciado pelo tribunal. Então faria sentido, até por uma questão de economia processual, faria sentido, né, faria sentido sim, que o tribunal julgasse a ação rescisória, mesmo que ela tenha sido na sua origem ajuizada de forma, digamos, prematura. Tá certo? Faria sentido. Mas não é o entendimento do TST. O TST aqui tem um entendimento, portanto, também mais restritivo com relação ao cabimento dessa ação rescisória. Tá? E aí vai ocorrer aqui, portanto, a extinção da ação rescisória também, sem resolução de mérito. Beleza? E o inciso 4º, talvez seja o mais difícil aqui de entender, ele fala o seguinte, o pretenso vício de... olha bem o termo que usa, tá? Nenhuma palavra é em vão. As palavras têm um poder tremendo na vida e também no direito, tá? Nas súmulas, nas leis. Então olha a palavra. O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento de mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida. Tá? Qual é a situação aqui? A gente sabe, obviamente, quando eu tenho uma decisão judicial, uma sentença, por exemplo, um acórdão, né, a decisão para que ela transite em julgado, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a intimação das partes. As partes têm que ser intimadas, né? Inclusive, por exemplo, se for o caso de revelia, né? Revelia do reclamado, revelia do réu, artigo 852 da CLT, ele vai exigir, inclusive, aqui a notificação pessoal, tá? Notificação pessoal do reclamado. Mas ainda que não seja esse caso, o advogado está presente, né? Vai ter que haver a intimação do advogado, então o advogado constituído pelas partes, tá? É isso que acontece aqui. E a súmula, então, menciona a situação em que existe, supostamente, um vício nessa intimação. Ou seja, eu tenho uma decisão que tem aptidão, em tese, para formar coisa julgada. É uma sentença, por exemplo. A sentença, claro, ela pode fazer coisa julgada, né? Evidentemente. Mas, para que faça a coisa julgada, a parte tem que ser intimada. Né? E aí, digamos que o advogado alegue um vício de intimação, porque ele fala o seguinte, olha só... aqui, por exemplo, houve um pedido para que as intimações fossem feitas em nome de um advogado específico, o Dr. José, por exemplo. Né? E aí saiu a intimação em nome de outro advogado. Perceba, seria um vício possível de intimação aqui. Né? Outra situação, no caso de revelia, não houve a notificação pessoal do reclamado, por exemplo, né? Por algum motivo não foi feita, né? Simplesmente deixou passar, nem por edital, nem por nenhum meio não foi feita essa notificação do reclamado. Ou seja, então o que a súmula esclarece aqui, é muito lógico aqui esse raciocínio, é o seguinte, olha, se não houve intimação, eu não tenho trânsito em julgado. Se eu não tenho trânsito, quer dizer, então se não houve intimação, se a intimação for nula, porque a intimação nula, claro, é uma intimação que não vai gerar os efeitos. Né? O ato processual nulo não gera os efeitos. Então se eu tenho nulidade daquela intimação, ou se a intimação sequer foi feita, tá? Aí nesse caso, é claro que eu não vou ter o quê? Eu não vou ter o trânsito em julgado. E se eu não tenho trânsito em julgado, cabe ação rescisória? Não, é claro que não. A ação rescisória, a gente acabou de mencionar aqui exaustivamente, ela exige o trânsito em julgado. Se eu tenho vício de intimação, nulidade, ou se faltou a intimação, não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, eu não tenho um pressuposto indispensável para a ação rescisória. Tá? Então é isso. Né? A alegação de vício de intimação posterior à sentença, decisão que se quer rescindir, esse vício realmente não permite a formação de coisa julgada.
e aí, portanto, a ação rescisória vai ser extinta sem resolução de mérito. Tá? E a discussão que pode surgir aqui a partir desse inciso é a seguinte, tá bom, então houve esse vício de intimação, né, mas a partir de quando que vai fluir o prazo de recurso? Né, porque olha só, né, então a gente sabe que se eu tenho uma ação rescisória contra a sentença, né, contra a sentença caberia inicialmente o quê? Caberia lá o nosso recurso ordinário, certo? Lá no prazo de 8 dias. Aí se conclui que houve esse vício de intimação, tá? Houve esse vício, né, esse vício de intimação, e aí, portanto, a sentença não transitou em julgado. Só que o objetivo todo da intimação é fazer o quê? É dar ciência, concorda comigo? Intimação existe para dar ciência às partes com relação ao ato que ela possa ou deva praticar. Tá? Esse é o objetivo da intimação. E aí, portanto, a discussão aqui vai ser a seguinte: o cara foi lá, ajuizou uma ação rescisória contra a sentença, então quando ele faz isso, né, ele já toma ciência daquela decisão. Né? Então perceba, olha o que eu estou falando aqui. Digamos lá, é o reclamante. Tá? É o reclamante. Só que o reclamante não foi intimado. Tá? O reclamante não foi intimado no processo de origem, não foi intimado com relação à sentença. Passou o prazo sem intimação, aí depois de um tempão ele foi lá e percebeu. E por isso ele ajuizou a ação rescisória contra a sentença, por exemplo. Aí vai chegar no processo da rescisória, né, e vai se dizer, olha só, mas aqui na verdade não tem trânsito em julgado porque não houve intimação, né? Fica até uma situação paradoxal, é até um pouco difícil de colocar em palavras isso, vocês estão me entendendo aqui, né? Bota aí nos comentários se vai ficar claro aqui, se ficou clara essa explicação. Porque é o seguinte, olha só, o reclamante, quando ele foi lá, ajuizou a ação rescisória contra a sentença, que supostamente não transitou em julgado, ele tomou ciência. Ele tomou ciência, percebe? Porque para ajuizar a ação rescisória, ele tem que ter olhado o processo de origem. Ele olhou a sentença, né? E aí tinha o vício de intimação e tal, mas ele tomou ciência. Ele tomou ciência. E a partir do momento em que espontaneamente a parte toma ciência daquele ato, né, a gente pode considerar sim que o prazo já começa a fluir. Tá? Então, perceba, aqui eu vou ter uma situação em que ele vai ajuizar a rescisória e pelo menos desde o momento em que ele ajuizou a ação rescisória, ele já tinha ciência aqui da decisão originária. Né? E aí vai se dizer, olha, então na verdade o prazo recursal contou já. Então um exemplo aqui, para numérico, para ficar um pouco mais claro. 20 de setembro, tá? Sempre o dia 20 de setembro de 2022, por exemplo, aqui foi proferida a sentença. Tá? Supostamente com vício de intimação, o reclamante não foi intimado. Né? Para facilitar aqui, digamos que no dia 10 de março de 2023, esse reclamante foi lá, ajuizou uma ação rescisória contra essa sentença. Tá? Então perceba, muito embora ele não tenha sido intimado aqui, né, e realmente não transitou em julgado aqui no dia 28 de setembro, por exemplo, dia 29, 30 de setembro, realmente não transitou porque ele não foi intimado, mas quando ele ajuiza a ação rescisória, aqui eu tenho certeza que ele tomou ciência dessa sentença, porque ele, para ajuizar a rescisória, ele teve que olhar a sentença, senão ele não teria como ajuizar a ação rescisória. Então eu posso considerar, seria um raciocínio possível, né, e plausível, que pelo menos a partir daqui o prazo de recurso no processo de origem já vai estar fluindo. O prazo lá de 8 dias de recurso, por exemplo, ele vai estar fluindo. Tá? E aí quando chegar, por exemplo, aqui de um exemplo para facilitar aqui, eu sei que vai ser contado em dias úteis, tá? Mas aqui para facilitar a visualização, no dia 18 de março eu vou dizer transitou em julgado. Tá? E aqui eu volto para o inciso terceiro. Por quê? Porque o TST não admite ação rescisória preventiva. Então ele ajuizou a ação rescisória, tinha o vício de intimação realmente, mas aqui ele tomou ciência então da decisão do processo de origem, começou a contar o prazo recursal, né, vai ser certificado lá os 8 dias, por exemplo, no dia 18 de março. Só que essa rescisória vai ter que ser extinta de qualquer jeito, porque ela é uma ação rescisória preventiva, uma ação rescisória aqui do inciso terceiro. Lembra? Uma ação rescisória, portanto, ajuizada antes do trânsito em julgado, que vai ser extinta por esse motivo. Tá certo? Mas essa aqui é uma questão interessante, né? E é claro que isso pode ser debatido, isso pode ser discutido no caso concreto, né? Pode ser que a parte tenha tido conhecimento da sentença em outro momento também, até anterior, né? E é uma situação que a gente vai ter que analisar em cada caso, tá? Mas esse é o raciocínio com relação a essa súmula. Maravilha, minha gente? Então tá bom. Então fico por aqui, mais uma súmula interessante, né, sobre a ação rescisória.
Se você ficou até aqui comigo, obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com pelo menos um amigo, um colega seu, nos seus grupos de WhatsApp, né, para que o nosso projeto possa continuar crescendo e alcançando e ajudando mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.